Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quinta-feira, iremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai, Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda a Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, narra o Evangelho que havia um homem rico em Epulão. Essa palavra significa alguém que faz banquetes e que dá banquetes e come regaladamente. À primeira vista, parece ser um pecado do excessivo apego ao luxo e à boa mesa. Porém, indo mais fundo no quadro, nós descobrimos o desinteresse absoluto para com Deus e para com o próximo, ou seja, os seus horizontes estão fechados em si mesmo e em seus próprios interesses. Então, todos os seus pensamentos e preocupações limitar-se aos banquetes, a banquetear-se. Imaginemos, essa situação. Esse homem está lá, ao redor de uma mesa farta, com carne de primeira, com a picanha do Egito, com um pouco da Arábia. Então, ele está lá no seu banquete. Veja bem, isso era todos os dias, relata o Evangelho. Mas o pobre Lázaro estava à porta daquela casa, passando fome, e só tinha a companhia dos cães, e não havia ninguém por ele, não havia ninguém. Na parábola, a gente pode notar uma diferença aqui. O pobre tem nome, e o rico é sem nome. Aqui o Senhor ele quer mostrar o seguinte, aquele pobre que espera somente no Senhor, o Senhor há de sempre lembrar dele. O Senhor o carrega no seu coração. Aquele pobre que confia em Deus, O rico é sem nome porque ele parece um desconhecido, porque não conhece o irmão ou faz questão de desconhecer aquele que está aos pés da sua porta, que está perto dele. Diz São Gregório, considerai o pobre Lázaro coberto de feridas, estendido na frente da porta do rico. O Senhor, com este único fato, formou dois juízos.
talvez o rico tivesse tido alguma desculpa se Lázaro, pobre, enfermo, não tivesse se encontrado na frente da sua porta, e se tivesse estado longe dela, se não tivesse tido conhecimento da sua miséria. Mas o pobre estava lá todos os dias, e se ele estava ali, era que ao menos o rico pudesse fazer um único bem, pudesse dar uma única esmola, porque num pequeno gesto de auxiliar aquele pobre que Deus colocou na sua porta, propositalmente o rico poderia ser salvo também. Amados irmãos e irmãs, Jesus se apresenta muitas vezes nos mais simples, no olhar daquelas pessoas mais sofridas, que esperam às vezes uma palavra de conforto, que esperam às vezes apenas um auxílio, um socorro. Jesus também se faz pobre. Santa Teresa de Calcutá, Madre de Santa Teresa de Calcutá, diz o seguinte: eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesma: este é Jesus com fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente, eu tenho que cuidar dele. Este tem lepra ou granguena, eu tenho que lavá-lo e cuidar dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus. Amados, podemos fechar os olhos para a miséria, podemos andar em nossas ruas como cegos para não enxergar o Senhor, que nos pobres estende as suas mãos para cuidar deles. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor essa graça de que o amor nos faça enxergar o outro que sofre, enxergar aquele que é pobre e conta com o nosso auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.